Gustavo Bretas, treinador Rio de Janeiro, gravando o capítulo 7 do curso Poder da Ação, iniciando a partir da plasticidade neural. Avancei os slides no teste ACE e estou dando continuidade a partir de plasticidade neural para fazer a abordagem do conteúdo. Então, meus amigos, nós estamos numa área, estamos no momento do curso, já caminhando para o final do curso. E você, a essa altura, já trouxe tanto conhecimento, você fez com que o seu aluno agora entendesse, né, a formação da crença, do porquê dos acontecimentos da sua infância, de modo especial, de 0 a 12 anos, situações que podem desenvolver abuso, que podem desenvolver complexos, sistemas de pensamento que talvez venha impedindo o crescimento dos seus alunos. Talvez o seu próprio crescimento. Só que agora é a hora de você, com toda a energia, com toda a certeza, com toda a crença, com toda a convicção, falar para ele assim: amigo, se você viveu tudo isso, creia, pode e vai ser muito melhor daqui para frente. Você vai inflamar, e você vai inflamar não somente por inflamar. Nós não somos motivadores. O conteúdo, a metodologia, o manual motiva, mas nós não somos motivadores. E você vai inflamar com embasamento científico, com conhecimento técnico. E foi isso que abriu os meus olhos, que me aproximou, depois de tanto tempo, mais de 1 ano e meio, mandando minha esposa parar de falar de besteira de coaching, porque isso é besteira, porque eu já tenho minha profissão, você já tem a sua. Foi quando eu comecei a ter acesso ao embasamento científico, foi que eu quis buscar, quis me aproximar, quis conhecer, e eu tenho vivido transformações extraordinárias na minha vida. Primeiro de tudo, transformações de pensamento, de crenças. E tudo por quê? Porque uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, através de poder vislumbrar, não falácias, como se tem muitas das vezes por aí, e como se diz muitas das vezes por aí, como eu disse muitas das vezes por aí, não só por autoajuda, mas com embasamento científico. Agora você vai falar para o seu aluno no curso: tem jeito, já fala para quem está do seu lado: meu amigo, se você viveu tudo isso aí, tem jeito, tem jeito. E o nome, vem para cá agora, vem comigo. E o nome desse jeito é plasticidade neural. O nome desse jeito é plasticidade neural. É ciência, é neurociência, são estudos e mais estudos que têm verdadeiramente transformado vidas, têm transformado pessoas, têm permitido, têm possibilitado que mais e mais pessoas alcancem grandes e grandes resultados. Deixa eu falar com vocês da minha experiência com a neurociência. E tem tudo a ver com como eu cheguei ao coaching, como eu cheguei à Febracis. Eu estava em Porto Alegre e eu tinha medo de viajar de avião. Eu viajava, mas eu tinha medo. E quando todos os meus colegas conseguiram antecipar o voo e eu não, eu pensei: isso é um sinal. É um sinal. Já era um cristão, já era alguém de fé, mas eu falei: cara, é um sinal. Se todo mundo antecipou e eu não, algo vai acontecer. Mas antes mesmo disso, nesse congresso, quando eu estava lá, parte importante, porque é a ligação com a neurociência, um cientista italiano, ele trouxe um estudo. Eu, professor de educação física, esse cientista, ele trouxe um estudo onde ele mostrava que atletas lesionados, ele tinha o seu tempo de recuperação encurtado. Se mesmo com um membro imobilizado, engessado, eles tivessem a prática mental de realizar as atividades físicas, diminuía em 30% a perda da potência muscular. Se o cara ia perder 70%, ele passaria a perder só 40%, tudo através do quê? Eles levavam os atletas para dentro do ambiente de academia,
aquele atleta fechava os olhos e um personal trainer, um treinador, alguém, dava o comando e falava para ele, ó, você agora, imagina que você está levantando peso com a sua perna, você está fazendo lá a extensão, a cadeira extensora. E ele tinha que pensar. Ele não fazia, estava imobilizado. E eu falei, como pode? Como pode o cara reduzir em 30% a perda da sua capacidade física, da sua potência, por pensar? E aquilo já me deixou, caramba, impressionante, né? Como a mente tem esse poder, como a mente faz isso. E voltando em Porto Alegre, todo mundo antecipou o voo, eu não consegui. O colega meu falou assim, Gustavo, você vai ficar aí mesmo? Então, 2 horas, compra um livro e vai ler. Compra um livro. E eu falei, é verdade. Eu, empreendedor, eu tinha minha loja. O que eu pensei? Vi um livro de finanças e eu vi umas moedinhas douradas, brilhando. Fator de enriquecimento. Quando eu peguei aquele livro, ainda tinha um outro do lado, eu fiquei, confesso, o que me chamou mais atenção foi, primeiro, a moedinha dourada. A moedinha dourada me chamou a atenção. O segundo, era eu explicando, era um PhD e tudo mais, coach. Aí o coach eu já fiquei. Mas eu falei, vou ler quem é esse cara, vou ler o que é isso, vou ler o que o livro fala. Levei o fator de enriquecimento. E eu comecei a ler no aeroporto, eu quase perdi o voo. Dentro do avião não deu tempo nem de pensar no medo, porque eu lia. E quando eu desci, eu já falei assim, cara, a minha questão não é ficar rico, não é ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro eu sempre soube. Ganhar dinheiro eu sempre soube. Eu, com 10 anos de idade, lavava carro na rua da minha avó com um coleguinha. Quando não existia Lava Jato, a gente saía, cara, vamos sair R$ 3 para lavar carro. R$ 3. Hoje tu leva teu carro para um Lava Jato, é a partir de 30. Mas eu já sabia. Colombo entrou em greve. Caramba, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Vou catar lixo, todo mundo com lixo de casa. E eu ia com um carrinho de mão, de casa em casa. Sempre soube ganhar dinheiro. Eu só não sabia das minhas crenças financeiras. Eu só não sabia do padrão que estava desenvolvido, do modelo de pensamento. E eu cheguei e comecei a pesquisar e ver tudo que era vídeo de Paulo Vieira. Ele fala para cá, fala para lá, fala para cá, fala para lá, fala para cá. E minha esposa começou a falar, ué, você falando de coaching? Você? E eu pesquisando, meu amigo, nessa volta toda eu caí na Febracis. E aí eu comecei pelo formação em coaching. Eu não fiz método CIS primeiro, eu comecei pelo formação. E ali eu já comecei a ter crenças transformadas, eu fui ter acesso a estudo, a plasticidade neural, aí teve a aula de neurociência. Eu falei, meu Deus do céu, que incrível! Eu posso mudar padrão de comportamento, eu posso mudar realidade de pensamento, realidade de resultados, através da ciência, da plasticidade neural, de controlar aquilo que eu penso, aquilo que eu comunico constantemente. E aquilo mudou. Mudou radicalmente a minha maneira de pensar sobre dinheiro, de pensar sobre família, de pensar sobre Deus. Até Deus passou a ficar mais bonito para mim a partir daí, porque eu falei, cara, isso só pode ser divino. Foi a minha reação. Através da ciência, através da plasticidade neural. Então, mano, eu amo falar de neurociência. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informação pode ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. É a plasticidade neural. Tudo aquilo que eu faço de forma sistemática. O meu cérebro ele começa de uma maneira a entender que aquele é um padrão repetitivo. Como o nosso cérebro consome energia do nosso corpo, ele desenvolve um hábito para que aquilo seja mais fácil e aquilo me leve a um maior resultado mais rápido e com menos esforço. Ele reforça a baía de mielina. A gente não vai entrar para falar de neurociência, mas ele encapa, ele reveste. E o quanto você tem que levar agora para o seu aluno lá no curso, que esse CREA está embasado em ciência e não apenas em fé, em religiosidade,
porque senão você pode jogar nesse momento todo o seu curso fora. Se o seu CREA, entenda que se depois de todo esse manual prático, eu viesse e falasse para ele que ele bastava apenas ter fé, qual era o mérito, qual era o valor que ele ia dar para aquele curso, aquele cara ia sair, se fosse alguém ateu, então, talvez, se você fizesse com um religioso, ele ia, caramba, legal e tudo mais. Agora, se fosse alguém avesso, se fosse alguém que não aprova, talvez você jogasse todo o curso fora. Entende como o manual é perfeito? Entende como o manual é poderoso? Entende como a ciência embasa, solidifica, testifica aquilo que a gente vem vivendo, aquilo que o Dr. Paulo, através dos seus processos de coaching, através dos seus cursos, vem ensinando, e o que a gente vem vendo acontecer ao nosso redor, está embasado em um modelo científico. É óbvio, eu vou falar por mim, é óbvio que a sua fé espiritual vai potencializar ainda mais, mas a ciência e o seu aluno, ele precisa ter essa clareza. Ele precisa que você seja um perito para falar de neurociência, para que você possa ajudá-lo, para que você possa levá-lo a entender que o crer não está relacionado a uma fé, mas está relacionado a crenças. Talvez ele nunca fez método CIS, e é possível que ele nunca tenha feito método CIS. Então você precisa trazer todo o arcabouço para ele. Você precisa trazer toda a instrução, toda a nova perspectiva que ele vai ter através da plasticidade neural. Olha que definição bacana. Plasticidade neural é sinônimo de esperança e felicidade. Você pode, independente das experiências que você viveu, independente daquilo que a pessoa viveu na infância, eu posso, através de uma comunicação repetitiva, de uma intenção ativa de formar novas crenças, e a gente vai mostrar isso para o nosso aluno, de uma intenção ativa, proativa, de repetir, mandar novas conexões para o meu cérebro, criar novas sinapses neurais, para que eu tenha um novo resultado. Isso desmistifica muito do que se fala hoje a respeito de talento, porque quando a gente fala de talento, quando a gente fala, fulano nasceu talentoso, ele nasceu com um dom especial. Muitas das vezes você mata um sonho até de uma criança, porque ele quer ser jogador de futebol, e você fala assim, meu amigo, você nunca vai ser um Neymar, porque o Neymar nasceu com dom, o Neymar nasceu, e aí eu desprezo toda a história, toda a disciplina, todo o tempo que o pai do Neymar, que o Neymar foi lá, treinava, chegava primeiro, saía depois, treinava embaixadinha. Quando eu falo que um músico nasceu com um dom, e eu falo para o meu filho, ou falo para mim mesmo que eu não tenho esse dom, eu mato a história de dedicação, de disciplina daquele músico que ficou horas desenvolvendo sinapses poderosas para mover os dedos, para mover os dedos naquela velocidade, naquele ângulo. Já tentou? Quem nunca tocou um teclado, já tentou tocar? É difícil até mover os dedos. Mas ele, de tanto insistir, de tanto insistir, de tanto insistir, o cérebro, ele desenvolve uma sinapse e ele fala, opa, mexe isso aqui melhor. Por isso é sinônimo de felicidade, porque eu posso reprogramar um comportamento. Tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. Tudo que foi aprendido pode ser reaprendido. É isso que a ciência me mostra, que eu, através de uma atitude consciente, eu posso reprogramar as minhas crenças, reprogramar as minhas convicções, e é importante que você venha trazendo para o seu aluno sempre essa percepção de que crenças, convicções, certezas, para que ele não fique atrelado à crença religiosa. Você sempre que tiver a oportunidade, você vai frisar isso, mas tudo o que foi aprendido pode ser reaprendido. Claro, tem que ter persistência, tem que ter a consciência de que eu vou agir, é um plano de ação. Ou como que a crença se forma? Forte impacto emocional, ou como? Comunicação, pensamento, sentimento, ação contínua, repetitiva. E quando eu vou para o impacto emocional e a partir do impacto emocional
potencializo aquilo através de uma ação coordenada, de uma ação sistemática, eu faço assim com as minhas sinapses, ó, direto, direto, e flash, flash, flash. E isso me leva ao crescimento. Isso me leva ao desenvolvimento das novas sinapses e dos novos comportamentos. Para que novos estímulos produzam mudanças, eles precisam ser repetidos muitas vezes ao longo do tempo ou apenas uma única vez sob forte impacto emocional. E somente nesse caso, a mudança é rápida. Por que que pessoas que sempre, muitas pessoas, né, que o médico falava, olha, amigo, o cigarro está te fazendo mal, o cigarro vai te prejudicar. Quando ele tem, talvez, lá o primeiro taquicardia, quando ele tem o primeiro princípio de infarto, para de fumar. Foi um forte impacto emocional. A doença e o medo da morte não acontece. Quantas vezes a pessoa vem num processo de ganho de peso, vem ganhando peso, aquilo começa a fazer mal para suas articulações, para sua circulação, para o seu sistema respiratório, e quando ele tem esses mesmos problemas, ele resolve se cuidar. Um forte impacto emocional. Por quê? Vamos voltar agora, fazer uma associação no campo da fé. Porque uma pessoa, num encontro talvez religioso, se entrega, ele ora, ele canta, ele pula, e ali vem a transformação, porque num forte impacto emocional, ele se abriu verdadeiramente para aquilo e mudou de pensamento. E a partir dali, ele vai e continua comunicando, porque se ele parar de comunicar aquela transformação, ele vai voltar a um padrão antigo. Vai voltar a um padrão antigo, porque se hoje eu tenho um forte impacto emocional que me muda, que me transforma, eu posso amanhã ter um outro forte impacto emocional que me faça ter um outro comportamento. Mas eu preciso trazer para o aluno, você, coach, precisa vivenciar isso, de buscar, de entrar na ferramenta, faz você, no seu lar, na sua casa, faz as ferramentas VAIS, revive a ferramenta que você fez no seu processo, que você fez na sua formação, faz a visualização, constrói o caminho neural para a vida, para o estado desejado, porque o seu cérebro ele vai entender que você já passou aquele caminho, e como você já passou por aquele caminho, ele já sabe por onde são as curvas, ele já sabe o que ele pode fazer, e isso te potencializa, te aproxima a viver a sua vida extraordinária. Vamos rápido para esse exercício. Vamos lá, Paulo Vieira. Doutor Paulo Vieira já falou isso no CIS. Aqui somos coaches, a gente já ouviu isso em algum momento na nossa formação. Mas onde você estava às 10 horas da manhã, do dia 3 de outubro do ano passado? Não vale chute, coloca aí no papel. Onde você estava? Rapidinho, rapidinho. E responde agora, onde você estava no dia, às 10 horas da manhã, no dia 11 de setembro de 2001? Bem rápido. Aqui, ó, já falou, já lembrou. E quando for conduzir com o seu aluno, conduz assim, conduz no dinamismo, para mostrar o mesmo quanto o quanto o forte impacto emocional cria marcos, cria dados e aloca na nossa mente, aloca no nosso cérebro de forma rápida de acessar. Porque foi um forte impacto emocional. É isso que acontece. A gente está falando diretamente de crenças. Nós estamos falando de forma bem clara de crenças, muito objetiva e de forma científica, o quanto a ciência mostra que eu posso mudar um modelo de vida, um modelo de pensamento, um resultado atual através da minha mudança de crenças. Por que o ditado já diz, olha vem na minha cabeça agora o ditado, quem com porcos anda, farelos come. É por quê? Porque você virou porco, talvez? De tanto você andar junto, e tanto você vê o porco comer farelo, de tanto... esse é o sentido do texto, esse é o sentido da frase, você começa a achar que o farelo é normal. Como coach, você quer alcançar maior resultado, como você quer alcançar maiores e extraordinários resultados, se você continua, talvez,
repetindo um padrão de comportamento, convivendo com pessoas que não estão buscando crescimento, fazendo com que o seu contágio social te prenda, te limite. Como, coach? Coach, imersão. Imersão. O tempo todo eu tenho falado, imersão. Imersão é uma vivência. E você vai levar isso para o seu aluno com o máximo de realidade, de sentimento, de experiências vivenciais. Porque isso traz diretamente a convicção para ele de que todo o manual faz sentido. E que agora é a hora dele mudar. Crer e mudar. Agir de forma autorresponsável, com foco, comunicação. Ele agora entende. Ele entende a pirâmide do indivíduo. Qual é a pirâmide? Como que é a pirâmide do indivíduo? Eu sou, eu posso, eu tenho. A gente vai trazer para ele, nessa formação, nessa informação das crenças, a pirâmide do indivíduo, para falar das crenças de identidade, para falar das crenças de capacidade e para falar das crenças de merecimento. Ele vai começar a entender que aquilo que ele acha a respeito dele é fruto de uma experiência, de um forte impacto emocional ou de repetição. Quem é você? Que pergunta poderosa. Imagina que você pare em um local, em uma entrevista de emprego, e o entrevistador pergunte: quem é você? Quantas vezes as pessoas respondem: ah, eu sou casado, eu sou mecânico. Consegue entender? Mas quem sou eu? Quem sou eu? A nossa crença de identidade vai determinar como nos relacionamos conosco, consigo, comigo mesmo. Eu vou ter comigo uma crença de que eu sou feliz, eu sou amoroso, eu sou bondoso, eu sou caridoso, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou iluminado, eu sou abençoado, eu sou vitorioso, eu sou herdeiro de Deus, eu sou filho de Deus. E quanto mais consciência da sua verdadeira identidade, quanto maior a base, mais sólido ele fica na direção da vida extraordinária. É desenvolvendo essa crença, é mostrando para ele a importância de saber quem ele é e comunicar a respeito dele. Quando a pessoa fala o tempo todo: ah, eu não aprendo porque eu sou burro mesmo. E de tanto ele falar, de tanto ele falar, de tanto ele falar, ele faz o quê? Ele tem atitudes, ele tem um pensamento de que ele é burro. Então ele reforça e ele não estuda. E quando ele não aprende, cada vez mais ele reforça que ele não aprende e ele se determina como burro. E de onde vem isso? Pode ter sido do pai, pode ter sido da mãe, que no momento em que o filho talvez deixou cair um prato, ele falou: você é um burro. Quando tirou uma nota baixa na escola, falou: você é um burro, você não aprende. E de tanto ouvir repetidamente ou sob forte impacto emocional, eu sou burro. Porque no estado natural, ninguém vai ficar falando para si mesmo: ah, eu sou burro mesmo, ah, eu sou burro. Se ele não tiver tido essa referência de algum lugar. Eu só posso ver no outro aquilo que eu tenho. Eu só posso enxergar no outro aquilo que eu tenho. E aquilo que o outro passou para mim e eu assimilei, aquilo ficou internalizado, se transformou numa crença de identidade e eu, muitas das vezes, começo até a achar que os outros também é. Mas a minha crença, a meu respeito, eu sou burro mesmo, eu não aprendo. Consegue entender? E o teu aluno, que talvez é a primeira experiência com a metodologia, ele precisa ter essa clareza de que a plasticidade neural, de que o exercício, de se ver sendo inteligente, de se ver fazendo uma boa prova, se for o caso de fazer uma prova, se ele está ali para estudar para uma prova, para passar num concurso, dele se ver estudando, mentalizando, tirando a nota que ele quer, fazer o exercício da visualização da vida extraordinária, fazer todo o processo. A plasticidade neural vai levá-lo a vivenciar, sentir e pensar aquilo com mais força. Segundo, crença do fazer ou crença de capacidade. A crença de capacidade
é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer ou de aprender a fazer. É essa estrutura de crença que dita o seu potencial de realização. Vamos usar o exemplo de novo de uma criança que deixou o prato cair? Ela vai toda feliz para mostrar para a mãe que ela acabou de comer tudo. E aí ela vai correndo, ela deixa o prato cair, o prato quebra. A mãe vira e fala: sua idiota, você não sabe fazer nada direito. Ela estava num alto momento de emoção feliz. E aquele momento foi quebrado por uma emoção destrutiva, por uma emoção ruim. Mas é uma forte emoção. E ela ouviu: você não sabe fazer nada direito. Consegue entender? Consegue? Quantos pais, às vezes, alejando seus filhos, matando seus filhos. Quantas vezes eu não chamava, eu não lembro. Se eu falar que eu chamei, é hipocrisia. Eu não lembro de eu chamar minha filha de burra, de idiota. Mas o quantas vezes minha filha, com simples medo de algo, e eu alto, minha filha, uma criancinha de 4 anos, eu olhando de cima para baixo, com a minha cara enfurecida, e eu tinha orgulho de dizer que pela minha cara ela já entendia que eu não estava de brincadeira. Quantas vezes minha filha estava com sono, querendo dormir, e eu, no alto da minha ignorância, daquilo que eu já sabia, porque pai tem que educar, filho tem que olhar, minha filha já se amedrontava e se encolhia. E ela só queria dizer que estava com medo, somente medo. Eu hoje, quando vou conversar com a minha filha, eu fico de joelho. Quando é algo que é mais duro, porque ela fez errado e é preciso corrigir, eu fico de joelho, eu olho no olho, eu falo: filha, isso aqui que você fez, o papai não aprova. Isso aqui que você fez, ela entende. A lei da autorresponsabilidade, eu não estou julgando a pessoa, eu estou julgando a atitude. Eu falo: isso que você fez deixa o papai triste. Eu falo do meu sentimento, eu não falo do que ela é, eu não digo o que ela é, eu não julgo a pessoa, porque ela é luz, ela é paz na minha vida, ela é amor. E se eu for falar da minha filha, eu me emociono, porque minha filha transforma a minha vida todos os dias. Todos os dias, quando eu vejo o sorriso, aquilo me dá ânimo. E eu vinha alejando emocionalmente minha filha para que ela não tivesse coragem de falar do medo, assim como eu uma vez vivi na minha vida. O medo de falar para minha mãe que eu estava com medo, que eu estava com vergonha. Quantas vezes você não sabe fazer nada direito? Cuidado, e o teu aluno, nesse momento do curso, vai começar a cair ficha atrás de ficha para ele. Ele vai começar a entender o porquê que ele fala algo a respeito dele, porquê que ele acha que ele não sabe fazer. Ele vai começar a entender e você vai trazer para ele esse sentimento de que, caramba, a ciência está mostrando que você pode mudar qualquer pensamento, qualquer resultado através da plasticidade neural, sempre potencializando, sempre levando o seu aluno para cima, para que ele possa ter a certeza de que vai alcançar os resultados mais ousados e extraordinários que ele deseja para a vida dele. E crença de merecimento. As 3 maiores características de uma pessoa com crença de não merecimento são: perder, não terminar o que começou e depois de tudo isso, recomeçar. Tudo isso, recomeçar. Meu amigo, o meu primeiro negócio mesmo, foi uma banca de jornal. Eu comprei uma banca de jornal, vendi uma moto com 15 anos, vendi uma moto e comprei uma banca de jornal. Daquela banca, virou mais um ponto, tinha uma redezinha. E quando eu construí algo, eu simplesmente me desfiz de tudo. Já não estava mais satisfeito, eu precisava recomeçar. Depois eu abri uma outra loja. E nessa loja eu comecei, as pessoas falavam: caramba, como essa loja vai ser boa para o bairro. Quando a loja começou a desenvolver, enjoava, para recomeçar. Depois eu fui entender sobre perfil comportamental, sobre o influente, sobre essa questão. Aí eu fui me entender melhor no processo do Golden Belt, eu fui me entender, eu fui me desconstruindo para me reconstruir numa versão melhor. Eu pude entender o quanto, na verdade, eu tinha de não merecimento. Porque eu não me via tendo uma vida próspera, eu não me via ter uma vida abundante, eu não me via merecedor daquilo. Eu lembrava, e como eu lembrava às vezes,
de falas, de discursos da minha mãe, de discursos do meu pai, aonde eu muitas das vezes me sentia, pelos vícios emocionais dele, me sentia rejeitado. Filho mais novo, caçula, onde todo mundo achava que era o mais amado, eu me sentia o menos amado, menos merecedor. Uma vez, para a criança de capacidade, eu lembro bem claramente, eu não queria trocar de escola e minha mãe escreveu a gente para fazer a prova para outro colégio. E eu falei que eu não queria fazer a prova e eu também não querendo falar que eu tinha insegurança, tinha medo de ir para outro colégio. Minha mãe falou para mim, você não vai passar porque você não é capaz. E aquilo por tempos ficou ali, ó. Caramba, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Nessa hora a gente vai trazer toda a matriz de crenças à tona. E o seu aluno, a pessoa que está lá fazendo o seu curso, ele vai entender que o manual agora está levando ele para uma transformação profunda, porque agora ele entende cognitivamente e emocionalmente como ele pode ter os maiores e melhores resultados. Conquistar. Esses são os 3 resultados possíveis de quem subverte a ordem natural do indivíduo. A pirâmide do indivíduo, a base, como é? Eu sou, eu faço e eu tenho. Quando o indivíduo subverte isso por alguma razão, porque ele não se sentia, ele não era amado, ele não tinha uma crença de identidade especial, então ele entendia que tinha que fazer para poder ter, que ao ter, ele seria alguma coisa na vida. Quando subverte, olha aí as consequências. Conquista o ter, porém, se torna infeliz. Nunca conquista o ter, vivendo numa busca desenfreada e fatigante. E quando conquista o ter e chega ao topo do merecimento, vem a queda brutal. Essa é a consequência de quem inverte a pirâmide. Existe uma métrica de sucesso, das pessoas de sucesso, de como está formada essa base, de como está formada essa pirâmide. Quem sabe? Quem lembra a métrica? Coach, você tem sido fiel a essa métrica, buscando ser cada vez mais, fazer, para depois ter, para que isso salte, sobressalte a você e as pessoas entendam isso e vejam esses resultados e queiram isso para a vida delas. Quais são a métrica de sucesso? Ser de 50% a 60%, fazer de 30% a 20% e o ter de 10% a 20%. E aí essa combinação, mas essa é a base. E quando o seu aluno entender isso, quando o seu aluno entender a matriz, quando o seu aluno entender a base, entender a métrica, e ele souber cognitivamente que ele pode mudar a matriz dele através da plasticidade neural, o seu aluno vai ser impulsionado a se mover. Entenda a riqueza do conteúdo, entenda como o manual foi pensado passo a passo para levar a uma vida abundante. Por isso, a travessia de uma margem para outra não é uma falácia, mas tem conteúdo, embasamento científico para que eu e você possamos, porque merecemos, e é direito nosso, viver uma vida em abundância. Nós merecemos ter uma vida em abundância. E é isso que o livro, é isso que o manual, é isso que você, ministrante, é isso que você, coach, faz com vidas, é isso que você vai fazer com o seu curso, é isso que a Febracis faz através da sua missão, transformar e potencializar vidas através do coach integral sistêmico. Encerrando o capítulo 7 do curso Poder da Ação, Gustavo Bretas, Rio de Janeiro. Obrigado. Já passamos 30 minutos, obrigado.